Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, Física 1 aí, aula 19, a gente volta a falar sobre a segunda lei da termodinâmica, se aprofundar um pouquinho mais nela, falar sobre o rendimento da máquina térmica, o rendimento de uma refrigeradora, o rendimento no ciclo de Carnot, que é quando a gente tem o gráfico, e o rendimento de uma maneira geral. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica fala para a gente que é impossível, tá? É impossível se construir uma máquina que o rendimento dela seja 100%, tá? Não existe nenhuma máquina, tá, térmica, não existe nenhuma máquina térmica que o seu rendimento seja de 100%, tá? Então, não há nenhuma máquina, não existe, tá? Não existe nenhuma máquina que converta todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Então, sempre haverá perca, tá? Sempre existe uma perca de calor, uma perca de energia para o ambiente, para uma outra máquina, para algum lugar, tá? Então, não existe, né? Não existe uma máquina que seja 100%. Tá? Então, essa é a segunda lei da termodinâmica. Tá? Que não existe nenhuma máquina térmica que seja 100%. Não existe nenhuma máquina que todo o calor retirado da fonte quente, seja transformado em trabalho. Tá? Sempre haverá uma perda. E como eu vou calcular esse rendimento? Tá? Esse rendimento, tá, é calculado por 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Então, o rendimento de uma máquina térmica é a razão entre a quantidade de calor da fonte fria e a quantidade de calor da fonte quente. Q2 sobre Q1. Tá? Então, essa razão aqui, 1 menos essa razão, vai determinar para mim o rendimento da minha máquina. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma fonte fria que me fornece 150 calorias. E tenho uma fonte quente que me oferece 200 calorias. Né? Então, calculando o rendimento aqui, 1 menos 0,75, 15 dividido por 20 dá 0,75. 1 menos 0,75 dá 0,25. Ou 25%. Tá? Então, tem uma máquina aqui que o rendimento dela é 25%. Ela retira 200 calorias da fonte quente e a fonte fria, né, recebe só 150. Tá? Então, tem uma máquina aqui de 25%. Tá? Então, essa é a segunda lei da termodinâmica. A gente tem que ver que o Q1 sempre será maior que o Q2. A fonte quente, fonte fria. A fonte quente sempre vai absorver mais calor, vai ter mais calor. A quantidade de calor da fonte quente sempre será maior.
tá? Sempre será maior que da fonte fria. Ela que vai fornecer o calor para minha máquina para realizar o trabalho. E aí a gente tem o ciclo de Carnot, onde eu tenho o gráfico pressão sobre volume. No ciclo de Carnot, eu vou ter quatro transformações. Duas isotermas, são elas AB e CD, e duas adiabáticas, BC e AD. Tá? No ciclo de Carnot, tá? As duas isotermas e as duas adiabáticas, né? As duas isotérmicas, as de cima, né? Essa e essa, e as duas adiabáticas, essa e essa, tá? Ela representa para mim, ela mostra para mim o ciclo máximo de uma máquina térmica. Então, o ciclo de Carnot, tá? Ela vai representar sempre o ciclo máximo, tá? De uma transformação em uma máquina térmica. Então, esse ciclo aqui é sempre o máximo, tá? Então, eu só posso utilizar o ciclo de Carnot quando a minha transformação for máxima. Mesmo assim, tem que ser menor essas transformações aqui. Essas transformações tem que ser menor que 100, tá? Porque mesmo no ciclo de Carnot sendo o máximo rendimento, tá? Esse rendimento não será de 100%. Não será de 100%. Tá? Segundo a lei da termodinâmica fala que nenhuma máquina vai ser 100%, então o ciclo de Carnot não poderia representar para mim uma máquina que o rendimento dela seja de 100%. Então, tá? Mesmo no ciclo de Carnot, a máquina não é 100%. O rendimento no ciclo de Carnot, tá? Somente no ciclo de Carnot. Eu não posso usar isso aqui em outra máquina térmica, tá? Só posso representar isso aqui no ciclo de Carnot. O rendimento dela é 1 menos a temperatura 2 da fonte fria, temperatura 1 da fonte quente, tá? Então, o rendimento no ciclo de Carnot, ele pode ser calculado dessa maneira, tá? 1 sobre 1 sobre não, é 1 menos a temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Então, vamos supor que uma fonte fria tenha 300 Kelvin e uma fonte quente tenha 600 Kelvin. Simplificando aqui, 1 menos 0,5, 0,5. Ou
50%. Então, esse seria o rendimento de uma máquina térmica no ciclo de Carnot. Lembrando que isso aqui eu só posso usar no ciclo de Carnot, tá? Em outras, eu tenho que usar essa aqui, tá? Se não for o ciclo de Carnot, eu vou usar o calor. Se for no ciclo de Carnot, eu uso a temperatura. E aí tem a eficiência de uma máquina refrigeradora, tá? O que é a eficiência de uma máquina refrigeradora? É a eficiência de uma geladeira, tá? De um freezer. A eficiência de um refrigerador é a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Então, a razão entre a quantidade de calor da fonte fria e o trabalho vai determinar para mim a eficiência da minha geladeira, a eficiência do meu freezer. Vou saber se ela é uma máquina boa ou ruim, tá? A eficiência dela é perto de 100 ou não. Então, um exemplo básico aqui, vamos supor que a quantidade de calor da fonte fria seja 500 e o trabalho seja 1000. Simplificando aqui, 0,5. Então, eu tenho uma máquina de uma eficiência de 50%. Né? A eficiência dela é de 50%. Dúvida até aí, galera? Então vamos lá, nos exercícios. A máquina de Carnot é um sistema que, se pudesse ser construído, produziria o maior rendimento possível ao operar ciclos entre duas temperaturas fixas, T1 e T2, sendo T1 a temperatura absoluta da fonte quente, de onde viria a energia térmica para o funcionamento, e T2 a temperatura absoluta da fonte fria, para onde seria rejeitado o calor não transformado em energia mecânica pela máquina. Então, ele já falou aí. É o que ele já fala. E T2, a temperatura absoluta da fonte fria, para que seja rejeitado o calor não transformado em energia mecânica pela máquina. Então, ele já falou que essa máquina não é 100%. Ela não é 100%. Tá? Sabendo que o rendimento N da máquina de Carnot é calculado por N, né, o rendimento é igual a 1 menos a razão entre as temperaturas. Pode-se afirmar que esse rendimento, então, será por 100%. Então, já elimino aí a B e a D. Tá? Então, A, B, C, D e E. Tá? Então, a B e a D eu já vou eliminar. Tá? Já esquece. Então, ficou entre a C e a E. Aí a C fala assim, nunca será 100%, uma vez que T2 jamais será zero absoluto na escala Kelvin. E aí, nunca será 100%, uma vez que T2 jamais será zero na escala Celsius. Tá? Na hora que eu calculei aqui para vocês, ó, tá? Na hora que eu calculei aqui para vocês, eu usei Kelvin, tá? Eu usei Kelvin, 300 kelvins em 600 kelvins, tá? Quando a gente vai trabalhar com gases, tá? Com máquina térmica, a gente sempre vai usar Kelvin, tá?
Então, a E está falando Celsius, esquece. Alternativa certa aqui é a alternativa C. Tá? Então, lembre, quando a gente trabalhar com temperatura, com máquina térmica, sempre na escala Kelvin. Sempre na escala Kelvin. Na 2. Observe o gráfico a seguir. A figura ilustra os diversos processos termodinâmicos a que um gás é submetido em uma máquina térmica. Os processos AB e DE são isocólicos, EA e CD adiabáticos, e o processo BC isobárico. Sabendo que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal, determine a sua eficiência. Então, o gráfico está aqui, e ele faz mais ou menos assim. Okay. B, C, D, E, A. Aqui 4 joules, 12 joules, 20 joules. Então, meu gráfico mais ou menos assim. Então, nessa figura aí, eu tenho que a quantidade de calor 20 mais os 4 lá de cima. Então, há uma quantidade de calor aí de 24 joules, tá? O calor rejeitado é esse aqui. Porque, como eu sei que esse calor é o rejeitado? Está diminuindo, tá? Lembrando que nosso gráfico está aqui, ó, pressão e volume. Então, se ele está diminuindo a pressão, ele está perdendo calor. Então, calor rejeitado, quantidade de calor rejeitado, é de 12 joules. Se eu sei que a quantidade de calor é igual da fonte quente, é igual o trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria, eu sei que 24 é o absorvido, eu não sei quanto que é o trabalho, e eu sei que o calor da fonte fria é 12. 24 menos 12 é igual ao trabalho. Então, o trabalho realizado por essa máquina é de 12 joules. O rendimento dela, trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, 12 dividido por 24, meio, ou seja, 50%, que dá a alternativa D. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu tinha que saber todo o calor absorvido por ela. Então, somei as duas transformações aqui que ela faz. Tá? Essa aqui que deu 20. Deixa eu mudar aqui. Essa aqui que é 20. E essa aqui que é 4. E para achar o trabalho, eu tenho que subtrair dessa aqui. Essa aqui é que é o calor que ela está cedendo para a fonte fria. Então, o amarelo recebendo e o vermelho cedendo. Né? Então, recebeu 24 e cedeu 12. A quantidade de trabalho
a quantidade de calor absorvida da fonte quente é o trabalho mais o calor da fonte fria. Ou, se você preferir, Q1 é igual trabalho mais Q2, tá? Fonte fria, fonte quente. Então, 24 menos 12, 12 joules foi o trabalho realizado por ele. O rendimento, trabalho dividido por Q1, que é a fonte quente, 12 dividido por 24, meio, ou seja, 50%. Na 3, um motor de potência 2,5 cavalos vapor absorve 925 calorias por segundo de uma fonte térmica quente, cuja temperatura é 927 graus Celsius. Sabendo que a temperatura da fonte fria é de 80,6 Fahrenheit, determine a razão entre o rendimento do motor de Carnot que operasse entre essas mesmas fontes térmicas e o rendimento referido do motor. Então, aí ele tem alguns dados para a gente. Então, ó, potência dele é 2,5 cavalo vapor, quantidade de calor 925, a temperatura dele 927 graus Celsius, T1, T2, que é a fonte fria, 80,6 graus Fahrenheit. Né? E aí ele fala para mim que uma caloria é igual a 4 joules e um cavalo vapor é igual a 740 watts. Tá? São os dados que ele me fornece aí. Então, né, para a gente começar, eu vou ter que transformar primeiro em Kelvin. Então, 927 mais 273, 1.200. 1.200 Kelvin. Temperatura 1. Temperatura 2. 80,6 menos 32 dividido por 9 é igual a T menos 273 dividido por 5. Que é para transformar Fahrenheit em Kelvin. Regrinha de 3 aqui. Vai dar 300 Kelvin. Né? 300 Kelvin. Então, eu tenho que a temperatura 1 é 1.200 Kelvin. E a temperatura 2, 300 Kelvin. Como é uma máquina no ciclo de Carnot, 1 menos 300 sobre 1.200. E aí eu já posso achar o rendimento dela. 1 menos 0,25, 0,75. Ou seja, é uma máquina de 75%. Né? Então, nessas alternativas aí, né, ele quer ele quer o rendimento do motor. Então, eu já tenho que é uma máquina de 75%. Então, a potência dele, potência P,
é 925 vezes 4. Eu tenho que transitar em cavalo-vapor, tem que transformar em watts. E watts é a mesma coisa que joule. Então, vou multiplicar por 4. Dá 20, 1, 2, 8, 10, sobe 1, 26, 37. E aí, ele fala que 2,5 eu vou multiplicar por 740. Os dados que ele me fala lá. Um cavalo-vapor é igual a 740 watts de potência. 1.850 watts. Então, a potência do motor será 1.850 dividido por 3.700. 0,5, 50%. Agora, como ele quer o rendimento dos dois, então um deu 0,75 e o outro 0,50. 1,5. 1,5 da alternativa C. E a 4. Eis o funcionamento de uma máquina frigorífica. Em cada ciclo da substância trabalhante é retirada uma quantidade de calor Q2 da fonte fria, o congelador de uma geladeira, que com o trabalho externo T do compressor nas geladeiras é retirado de uma fonte quente para o ar atmosférico, na forma de quantidade de calor Q1. Se Q2 é igual a 200 joules e o trabalho é 400 joules, quanto vale a eficiência dessa máquina? Então, eficiência é igual a Q2 dividido pelo trabalho. 200 dividido por 400. 0,5. Ou, se você preferir, 50%. Mas como as alternativas estão decimal, 0,5. Alternativa C. Dúvida aí, galera? Então é isso. Fica as propostas para fazerem, tá? Tem gente que está deixando as propostas lá, não está fazendo. Essa semana aí, vou pegar para ver o livro 4, tá? Então, o livro 4 tem que estar em ordem lá, hein, galera? Tá? Não se esqueçam disso. Até sexta-feira aí, pelo menos o livro 4 tem que estar em ordem.